1 Coríntios, capítulo 5, né? 1 Coríntios, né? Capítulo 5. Gente, lembrando então todo o contexto de Coríntios, né? É importante reforçar isso porque você vai ver como são várias diretrizes do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, e você vai ver que ele vai ser, como é que eu posso? Ele volta em alguns assuntos, tá? Você vai ver que é recorrente essa palavra. Ele é recorrente em alguns assuntos. Hoje, então, ele vai falar sobre a disciplina na igreja, a importância da disciplina, o que deve se fazer para disciplinar, como se deve se disciplinar, né? A gente vai achar um pouquinho forte algumas palavras dele, que ele vai colocar hoje, pastor, mas isso é para promover a saúde, e ele explica o porquê que ele pode-se dizer, rígido, né? Firme em algumas palavras, tá? Porque ele precisa promover a saúde dentro da igreja, que é sim um local de muita importância, tá ok? Vamos lá então, pastora. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, gente, você vê que tava feio. ele vai falar o quê? Tá bem claro o tema, né? Imoralidade entre vocês. Tá? Entre vocês quem? Os irmãos da igreja. Não é a imoralidade do mundo, aquela coisa, como o mundo tá tudo virado, né? O mundo já se inteira. Não. Ele tá falando assim, o que tá acontecendo dentro. E que é o que destrói, falamos isso no culto, que o nosso grande inimigo não é o de fora, é o de dentro. Então ele tá falando assim, há um inimigo interno aí, tá? E ele fala sobre imoralidade, ele dá um exemplo, né? Que ele fala assim, ó, isso que está acontecendo aqui não ocorre nem entre os pagãos, quer dizer, lá fora não acontece o que está acontecendo aqui dentro da igreja, tá? E ele fala o seguinte, a ponto, dá o exemplo de possuir, né, a mulher. Muitos teólogos, gente, não sabe dizer aqui se ele estava falando da esposa, né, do pai desse rapaz que vivia com o pai, se não, se é uma ex-esposa, né, que agora o filho tá tendo caso com essa ex-esposa do pai. Não fala sequer se essa mulher já era viúva e o filho está querendo, né, enfim, acontece que estava acontecendo esse incesto, isso a Bíblia chama de incesto. Levíticos 18 fala sobre isso, tem outras citações também, se eu não me engano, não vou citar agora porque eu posso errar o endereço, mas Levíticos 18 fala sobre isso. Enfim, então são as coisas que estão acontecendo, tá? E agora ele vai dar então, vai dizer o que precisa ser feito, tá? Vamos lá. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês, Espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, aqui é forte. Aqui é forte. Simples assim, né, pastor? Porque assim, ele está falando o seguinte, e você vai ver que ele vai reforçar isso para frente. Tira esse cidadão que está fazendo essas coisas do meio, né, da congregação, da comunhão, tá? E vai além, tá? Entrega ele a Satanás. Ou seja, aqui em outras palavras, o apóstolo Paulo fala assim, vamos deixar então o diabo exercer a função dele, o encargo dele, que veio para matar, roubar e destruir, e que venha destruir essa pessoa. Eu vou dar até um exemplo bíblico, mais ou menos, pastor, como aconteceu lá com Ananias e Safira, né? Eles foram entregues, né, para que o diabo destruísse o corpo deles. Para quê? Para que eles pudessem ser salvos. Aqui ele fala assim, para que o espírito deles seja salvo. Ou seja, uma pessoa dessa, né, ela só vai agora ir de mal a pior, então que Deus tenha misericórdia, né, e possa salvar essa pobre alma, digamos. Mas ele fala claramente, entregue ao diabo, entregue essa pessoa então para viver, né, para que ela possa ser destruída e salva no espírito, ou seja, Deus tenha misericórdia e salva essa pessoa. Mas vamos lá. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, antes de entrar no próximo tópico, quando ele fala de fermento, de massa, então aqui qual que é a ideia? Porque a gente sempre fala assim, uma laranja podre apodrece todo, né, o saco da laranja, coisa e tal.
Então aqui, o que ele está falando? Assim, o fermento ele faz isso. O fermento você coloca um pouquinho na massa, daqui a pouco toda a massa, tá? Porque nós estamos falando de disciplina. Então o que ele está falando assim, gente? Por que eu estou sendo rude dizendo tire essa pessoa? Né? Entregue ela. Porque senão não é o resto da massa que vai santificar essa pessoa. Né? Aquela coisa, às vezes a gente fala assim, não, mas tá ali no meio da igreja, tal, a influência dos irmãos, vão ajudar essa pessoa. Sabe aquela coisa da índole animal? Tem animal que tem uma índole má, coloca no meio dos animais com índole boa para mudar a índole desse animal, o comportamento, né? Ele vai vendo o exemplo dos animais, tá? No meio dos humanos não funciona isso, gente, ao contrário, tá? O mal vai contaminar o bom, é isso que ele tá falando. Olha, o fermento vai pegar toda a massa, é a laranja podre que vai vir estragar todo o resto das laranjas boa que tá Então, por isso que ele tá falando assim, essa atitude, pastor, é de tirar, tá? Pode parecer ruim, mas na verdade é uma atitude que protege todo o restante. O restante, você entendeu? Salva o restante. E se você não tomar uma atitude em disciplinar, tirando o ruim do meio dos bons, você está o quê? Promovendo então um caos para o resto. Exatamente. Entendeu? Então é uma atitude de proteção com os demais, é isso que ele está dizendo. Vamos lá. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Está bem claro aqui, né, pastor? Vocês entendem, gente? E volta a dizer, não perca o foco, que é o quê? O cuidado com o todo. Tá? O cuidado. Nós estamos falando de igreja, mas vamos falar de dentro da tua casa? Aí pegou, né? Aí pegou. Muda? Será que muda? Na verdade, não muda. Na verdade, a situação é a mesma. Agora, como é que você vai tocar um filho? Tocar uma filha? Mas, ele está dizendo, discipline. Então, assim, se você não quer chegar a ponto de ter que tocar para fora, botar para fora, de afastar, de entregar para Satanás. Não concorde. O teu filho, a tua filha, então, exatamente. Não concordo. E comece a disciplinar. Sabe, gente, assim, coloque disciplina para que isso porque não aconteça. Porque em toda casa há uma só autoridade, né, pastor? Uma só autoridade. Não existe duas autoridades. E não adianta depois querer transferir essa responsabilidade para outra pessoa, né? Então, gente, observe. Pode ter acontecido de ter perdido a autoridade. Mas só existe uma autoridade. Só existe uma autoridade. É muito sério. Isso é sério, profundo e dá um estudo só sobre isso. Você entendeu, gente? Você pegou aí? Paulo, então... E por isso, amor, que Paulo ele é tido como um cara muito áspero, muito... né? Nervoso. Não é que ele é nervoso, ele é pontual, ele é esclarecedor. E ele tá falando aqui no 10, né, pastor? Ele não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, ladrões, idólatras, né? Se fosse você, ele falou assim, você tinha que sair do mundo. Exato. Ele falou assim, eu não estou falando das pessoas do mundo. Ele diz assim, mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com que qualquer que dizendo seu irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Gente, ele está falando, com tais pessoas você não deve nem comer. Nem comer. Essas pessoas que se dizem irmão e fazem tudo isso, que caluniam, falam mal dos outros, são imorais, são avarentos. Se são do mundo, Deus vai julgar. Não cabe a nós. Mas os da igreja... e faz isso... Gente, eu faria se fosse vocês, gente. Depois eu daria uma olhadinha. O que é uma pessoa imoral? O que é uma pessoa avarenta? Porque a gente olha assim, né? No contexto assim, macro da palavra, né? Mas assim, tem um geral da palavra, né? O que é uma pessoa avarenta, né? Então você vai descobrir o que é uma pessoa idólatra. A pessoa idólatra é aquela que adora um santo, né? Não tem irmão que adora santo, mas tem irmão que adora futebol. Tem irmão que adora o carro. Que adora... que é idólatra do carro. O dinheiro. Exatamente. Né? Então, você entendeu, gente? Dá uma olhada nisso. E se você vê que a idolatria da parte desse irmão, né? A Bíblia fala que você não deve nem comer com ele. É sério isso, gente. Caluniador. O que é um caluniador? Né? Alcoólatra, ladrão.
Ah, mas tipo assim, a pessoa não rouba, mas às vezes rouba a paz, rouba a alegria. Sabe aquele irmão que fica roubando a alegria, rouba a paz? Por isso, o cerne e o centro da carta é o quê? A demonstração, ou seja, a disciplina. Discipline para que não tenha que chegar nesse ponto. Esse rapaz que estava fazendo essas coisas que ele cita como exemplo, né, tendo relações com a esposa do próprio pai, alguém que não foi disciplinado, alguém que não foi... Quer dizer, o que levou ele a chegar a isso? Né? Não houve limites, não foi colocado limites para ele. A Isis falou sobre isso domingo no culto, né? Sobre a questão dos limites. Tem que ter limite. Ponha limite. Põe limite na sua vida, põe limite na sua casa, põe limite nas suas finanças, põe limite na sua família. Ponha limites e discipline antes que você tenha que tomar medidas como essa de Paulo, de entregar para o diabo para ver se salva alguma coisa. Sério isso, hein? Muito sério. Beijo no coração.